dia! Tudo bem, meus amigos? Como vocês estão? Estão felizes? Aleluia! A gente está muito feliz também. Gente, eu sonhei a noite inteira. Olha como as coisas são. Que eu acordava 11h05, pegava o celular e dizia: Jesus, eu perdi a hora. Daí eu acordava e olhava no celular. Daí eu voltava a dormir e eu sonhava de novo que eu tinha perdido a hora. Daí, em uma das vezes que eu voltei a dormir, o Tiago mandava assim para mim: o que eu faço? Você não veio. Então eu dormi daquele jeito. Acordei de manhã e fui passar a minha pregação para o notebook, porque eu gosto de fazer à mão. Sou bem estilo antigo, sabe? E daí, quem sabe da história do iPad e do computador que o Xande viajava com os dois e me deixava sem nada? Quem é mais antigo lembra disso? E daí eu vinha com o meu caderninho, daí Jesus me deu um notebook. Ele continua viajando com o computador e com o iPad dele. Não contente, ele levou o carregador do meu notebook dessa vez. Daí eu escrevi assim: Alexandre, você levou o meu carregador? Não, você sempre me deixou sem. Hoje que eu tenho o notebook, você leva o carregador. Ele falou: eu trouxe para carregar meu celular. Eu falei: que legal, mas fica tranquila, algum carregador aí vai servir. Eu falei: ah, claro. Daí eu fiquei com medo de acordar, com medo de não achar o carregador para carregar, enfim. Mas deu tudo certo, gente. Ore pelo pastor de vocês. Ore pela vida dele, porque quando ele chegar amanhã, o Senhor já vai ter tirado a raiva do meu coração. Amém? Amém. Eu vou estar em paz plena. Aleluia. Porque não é possível. O que eu tenho que fazer agora? Antes era o computador, agora é o carregador. Mas aleluia, gente, eu estou muito feliz. Nós tivemos a nossa conferência semana passada, né? E eu queria partilhar um pouquinho daquilo que Deus fez. E queria falar com você também sobre essa conferência diferente. Quem achou essa conferência diferente das outras? Vocês conseguiram ter essa percepção? Não foi uma conferência diferente? E engraçado que o Xande chegou para mim na segunda-feira e disse assim... A gente acordou, falei: nossa, a semana vai ser incrível, né? Amanhã começa a chegar os nossos amigos, os pastores. E daí o Xande virou para mim e falou assim: essa conferência, Deus me disse que vai trazer crise dentro de muitos de nós. Eu falei: bom dia, amado. Boa segunda para você também, Xande. Ele falou: Deus me falou que será uma conferência diferente. Não será uma conferência cheia de cheia. Claro que a presença do Senhor não tem como, né? Ela está em todos os lugares e glória a Deus por isso. Mas será uma conferência que trará uma crise dentro do nosso coração. E daí o nosso pastor chegou, os nossos amigos, os pastores que iam ministrar. E o Xande não comentou isso com ninguém. Ele falou: gente, eu queria que vocês fizessem aquilo que o Senhor tem falado no coração de vocês. Queria que vocês sentissem do Espírito mesmo, não queria dar nenhuma direção, não queria falar sobre nada. E o Leandro falou assim: a minha primeira palavra vai trazer uma crise dentro das pessoas. Eu falei: amém então, né, gente? Bom dia para você também, Leandro Barreto. Vocês estão tudo combinando essas crises aí, né? Mas a gente começou a sentir, ter essa percepção de que realmente o Senhor está trazendo um tempo de maturidade dentro de nós. E eu quero que você entenda que maturidade não é uma estação que aparece aos nossos olhos, que traz nobreza para as nossas vidas. Sabe? Sou um homem maduro, sou uma mulher madura. Não é nobre, não é grande quando você pensa em alguém maduro. Alguém maduro é alguém que conquistou muitas coisas já, é alguém que domina de muitos assuntos, é alguém que talvez tenha uma boa vida financeira, é um cara maduro, nobre. Mas a real é que no reino de Deus a maturidade traz o quê? Um coração servo para servir os pequeninos. Um coração entregue para servir aqueles pequenos que ainda não entraram num lugar de maturidade. Então, com o reino de Deus, as coisas não são tão óbvias, não são tão claras. A real é que o Senhor sempre vai nos levar para um nível de morte, de entrega, para que outras pessoas venham a conhecer o amor de Deus e para que o nome dele seja glorificado. Então eu sinto que Jesus tem levado a Poema Curitiba para esse nível de maturidade. O Leandro veio com um nível de confronto na quinta-feira, uma palavra realmente pontual, dizendo: saiam desse lugar, governem, se transformem. Na sexta-feira o Laden veio e falou o quê?
Se você mudou, ouviu a palavra de quinta, realmente teve esse confronto, que você precisa se arrepender. Então falamos sobre arrependimento na sexta. Uma palavra que vem falando, a gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar para que a gente possa governar. Sábado, Cristo trouxe o que? Sabedoria. Você se arrepende, você precisa ter o quê? Sabedoria para prosseguir. Sabedoria para entender a sua estação, sabedoria para entender o próximo passo. E domingo Brisa veio trazendo o que? Graça escandalosa. Graça de Deus, transformação, poder do Senhor. Então, queridos, não tem receita de bolo, tem a gente ser sensível para ouvir a voz de Deus. Então, se você está vivendo essa crise interna, se dentro de você algumas coisas ainda são indigestas, porque eu saí assim na segunda-feira. Se você ainda olha e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Foi tanta informação, é tanta crise. Dentro de mim eu não tenho conseguido encontrar ainda. Eu quero te ajudar nessa manhã a falar um pouquinho sobre isso. E se você puder abrir, por favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, por favor. 1 Pedro, capítulo 4. Gente, eu acabei de ver meu amigo de Taubaté. Que vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Eu passei o olho aqui, voltei e falei, meu Deus, que legal, bem-vindos. Paulinha Beth, que legal. Glória a Deus. Taubaté é demais, né? Ontem o senhor estava no supermercado, ele mandou foto. Vocês conhecem o Pit Bitoca? Não, né? Vocês são crentes. Vocês não conhecem o Pit Bitoca? Um pequenininho? Ele é de Taubaté, gente. O senhor falou, olha que eu encontrei no supermercado. Taubaté, gente, é demais. Vocês precisam conhecer Taubaté. De verdade. Taubaté, olha... Estou cansada de falar. Lá em Orlando eu falei, eu sou de Taubaté. Daí eu vou, grávida. Falei, é lá, Taubaté. Então até em Orlando o povo conhece a grávida. É uma coisa, Taubaté. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também de mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Talvez quando você olha esse versículo, algumas pessoas que cresceram, talvez no berço cristão, falam, mas eu nunca bebi, nunca participei de orgias. Mas, querido, talvez a idolatria tenha roubado a nossa vida. Então entenda que em algum momento nós estávamos num lugar, e Jesus tem falado aqui, lá atrás vocês eram alguém que perdiam tempo, que faziam coisas que não agradam o Senhor. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo os pecados. Então aqui vem uma exortação, mas também uma direção do Senhor sobre as nossas vidas. E como começa esse versículo? Uma vez que Cristo sofreu corporeamente. Uma vez que Cristo sentiu o que nós sentimos. Uma vez que Cristo se fez humano e passou por aflições, angústias, crises, assim como eu e você. Amem-se também, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu rompeu o pecado. Então nós não estamos falando de alguém que não teve conhecimento, de alguém que não viveu, mas estamos dizendo de alguém que teve experiência, da qual eu e você vivemos também. Então as ansiedades que Cristo pode ter vivido, as crises, os pensamentos, foram como? Foram transformados pelo amor que Ele entregou por mim e por você. Então o momento que Ele passou de dor, de morte, de entrega, que gerou muitas coisas difíceis dentro dele,
Foi entregue tudo isso por amor a mim e a você. E por que nós, nos momentos difíceis de crise, momentos em que nós não estamos bem, nós simplesmente não conseguimos emanar esse amor, não conseguimos emanar essa entrega? Por que muitas vezes reagimos de uma forma diferente, sendo que o Senhor tem nos ensinado como fazer? O Senhor tem nos direcionado, nos mostrado o caminho. Eu sofri, eu duvidei, eu tive medo, mas eu permaneci. Por que a gente não consegue permanecer? Por que depois de uma conferência ou momentos de crises dentro de nós, nós não conseguimos reagir da mesma forma? Assim como Cristo reagiu. Por que nós não conseguimos permanecer cumprindo um propósito? Por que a gente desvia o nosso olhar para o lado? Porque a crise nos tira do propósito. Quem é você na hora da crise? Com a crise você é alguém que se sente incapaz? É alguém que quando a crise chega, dificuldade, palavras confrontadoras, ou talvez um feedback pesado de alguém que te ama muito, faz você se diminuir e se sentir incapaz. Eu não vou conseguir, eu não vou fazer mais. Ai, depois dessa conferência aí eu não quero mais nada, eu não consigo romper. Eu não consigo mudar essa área da minha vida. Eu sou incapaz, coitado de mim. Se coloca no lugar de vítima. Ou você é aquela pessoa que no lugar da crise coloca a culpa nas pessoas. Mas sabe por que eu não rompi? Porque eu não tenho oportunidade. Ou eu estou rompendo sim, as pessoas que não estão enxergando. Eu rompo, eu tenho rompido todos os dias. Ninguém está vendo. A culpa não é minha se as pessoas não veem que eu tenho rompido. Ou você é aquela pessoa que fica nervosa e reage como proteção. Você é aquela pessoa que fica, não, eu não aceito isso que estão falando para mim. O que esse povo da igreja está pensando da vida? Entende que todos os lugares apontam para você, mas você foge disso. Você não se submete a essa crise. Ou você se fecha e desconfia de tudo e de todos. Ou você fala, ai, eu não vou mais lá não. Estou me expondo muito. As pessoas estão começando a olhar para mim diferente. Não, essa igreja é muito invasiva, a Poema é muito invasiva. Deixa eu com as minhas crises aqui. O que é isso? Eu não vou mais, eu vou me abrir, eu vou fechar. GC, eu não vou no GC. Imagina como é que vai ser o GC depois da conferência. Imagina depois daquela palavra da pastora. Vão querer que eu conte as minhas crises. Não, quero me proteger, vou me esconder. E todos esses comportamentos não nos levam a Cristo. Porque Cristo tem pedido de nós o quê? Uma entrega real. Deus tem pedido para nós o quê? Vá, seja transformado, se entregue. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Então entenda que a crise não é algo para que você reaja dessa forma. Eu fui pesquisar sobre crise e diz assim: momento em que se deve decidir se um assunto ou uma decisão deve ser levado adiante, alterado ou interrompido. Então a crise é para você observar, eu tenho essa crise dentro de mim, eu tenho esse lugar que eu tenho vivido de crise, o que eu devo fazer? Observar junto ao Senhor, se eu devo continuar, se eu devo alterar, ou se eu devo interromper algo na minha vida. Isso o dicionário diz, eu peguei do Aurélio. Esse é o significado da crise. Então a crise hoje te leva para um lugar de pensar o que fazer. Eu tenho que mudar comportamentos? Eu tenho que agir de uma forma diferente? Eu tenho que alterar a rota? Eu tenho que parar de ser assim? Então a crise não é para você se fejar, não é para você reagir contra o outro, não é para você ser violento na forma, é para você pensar, é hora de continuar? Esse caminho que tem me levado para esse lugar é o que eu devo continuar? Não, é hora de interromper. Sabe o quão nobre é que um cristão haja? Que ele seja maduro ao ponto de dizer, errei até aqui. Tive ambições, direções, lugares e olhares que o Senhor não me deu. Errei e está na hora de partir por um outro caminho. Querida, é tão nobre quando um cristão, um filho de Deus, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo tem esse posicionamento. Porque ali Jesus pode entrar. Porque ali Jesus pode habitar. Uau, é na sua fraqueza. Então a crise te mostrou que isso não estava legal.
E você vai abrir uma lacuna para que Deus possa entrar. Então, que lugar suscetível é a crise? Que lugar que você deveria se tornar flexível, quebrado? Que lugar de entrega é a crise? Porque ali a sua força, as suas verdades se vão e você fala: Deus, é agora que o Senhor precisa entrar. Então, o momento de crise é como se fosse um momento do luto. Pode ver no velório, aqueles que brigaram se amam porque a dor é tão grande que toda a briga foi embora. Esse é o lugar de crise. Mude a visão e veja que esse lugar suscetível que você está vivendo, cabe espaço para que o Jesus entre e seja glorificado. Então hoje é um dia que Jesus toca o seu coração e te diz: é hora de recalcular a rota. É hora de assumir que todos os seus planos estavam errados. É hora de dizer que o seu olhar humano te levou para um lugar do qual Jesus não queria que você fosse. Então parar de fugir da crise e mergulhar. Sabe aquela onda grande do mar que vem? Se você ficar aqui, ela vai levar. O que a gente faz? Mergulha na onda. Mergulha, ela vai passar. E a hora que você voltar, a onda já passou. Mergulha. Vai com tudo. Jesus, não me resta mais nada, a não ser me submeter ao processo que o Senhor tem me colocado. Então deixar de lado o eu, deixar de lado a minha vontade, não abraçar a tudo e a todos, mas entender o meu processo. E talvez o seu processo seja agora abrir mão de algo que você acha que é o mais importante da sua vida. Talvez o seu processo seja falar: cara, aquilo que eu lutei a vida inteira é isso que o Senhor está me pedindo para abrir mão no momento de crise. Eu não sei qual é, mas eu quero que você pare de fugir da crise. Eu quero te incentivar a parar de fugir do propósito. Meu amigo, é hora de romper, é hora de mudar, é hora de governar a sua vida, de parar de andar da mesma forma. Eu sou um governante. Jesus está nos dando essa oportunidade dentro das crises que Ele tem gerado em nós. Talvez você que está com a gente, nós não somos mais a igrejinha do hotel. Quem está aqui da época do hotel? E da época do hour? Nós não somos mais. O Senhor tem nos levado para um nível de maturidade. A igreja tem crescido. E nós acompanhamos aquilo que o Senhor tem feito. O crescimento não tem a ver com a liderança, com o louvor, com os pastores. O crescimento tem a ver com o corpo de Cristo. E todos nós precisamos amadurecer. Talvez o leitinho que foi dado até agora foi incrível, mas o Senhor quer nos dar alimento sólido. O Senhor quer nos ensinar a mastigar, a aprender, sabe? Com aquilo que Ele tem nos entregado. Não cabe nós mais leitinho. Então uma igreja madura requer pessoas maduras. E o que eu disse no começo, maturidade é morrer para que os pequeninos cresçam. Então, nessa luta de transformação e mudança, muitas vezes o que a gente faz? A gente quer resolver tudo sozinho. E eu confesso que a gente viajou agora e a gente teve um tempo com o nosso pastor. E a gente chegou lá, conversando num tempo, e em algum momento a gente falou: nossa, a gente tem buscado muito isso, a gente quer resolver isso. E eu confesso que eu e o Xande estávamos levando um peso muito grande de ajudar todo mundo, de resolver algumas coisas, de entender o tempo da igreja, de entender tudo. E eu me lembro uma hora na mesa que o Leandro falou assim para mim, pra gente, né? Gente, parem de guerrear guerras que não são suas. Façam o que o Jesus tem pedido, mas não guerreiem guerras que não são de vocês. E parem de querer ser tudo, porque existe um corpo de Cristo, que cada um é uma coisa. Então talvez você está batendo a cabeça, porque você está querendo resolver tudo dentro da sua casa. Mas a real é que uma parte precisa ser um rompimento da sua esposa, outra do seu filho, outro da sua filha. Eu não sei qual é o formato da sua família. Talvez seja só você e a sua esposa. O rompimento e a entrega tem que ser de todo mundo. E eu e o Xande fizemos assim, ó. Querido, pastor tem que ser pastoreado. Líder tem que ser liderado.
Liderado precisa todos os dias ser liderado pelo seu líder. Ninguém anda sozinho. E nós fizemos, meu Deus, Lê, obrigada. Porque o nosso coração quer fazer o melhor pela igreja. O nosso coração quer de alguma forma ajudar todo mundo. Mas nós precisamos entender que nós não carregamos tudo. E daí nós fizemos o quê? Nossos amigos, vem para a conferência, a igreja de vocês. Faz aquilo que o Senhor tem falado. Pode ver que eu com o Xande não subimos no púlpito na conferência. Porque existe um corpo de Cristo, onde cada um carrega uma porção. Não adianta a gente querer ser o Hulk e carregar essa igreja sozinho. Então um dia subiu um dia subiu outro, um dia subiu outro. E cada um levou uma porção. Porque nós vivemos diante de um corpo. E eu e o Xande não conseguimos ter todos os lados. Todas as fatias do bolo. Então nós dizemos, faça. A igreja precisa ouvir vocês. E isso tirou um fardo de nós preocupados, tentando resolver talvez alguns problemas. Entenda que você precisa ativar o dom que há no outro. Você está olhando só para o dom que há em você. Você está desesperado para manifestar o dom que há em você. E você não está olhando o dom que há no outro. E é por isso que você está cansado, querido. E é por isso que você está cansado. E eu não estou falando para você que isso é ruim, porque eu muitas vezes fiz isso por amor, por querer fazer com que as coisas aconteçam. Só que eu quero te mostrar que você está cansado, talvez você está sobrecarregado, talvez você não está conseguindo sair do lugar porque está muito pesado, porque você está fazendo coisas que não competem a você. Porque lá no versículo 10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então cada um exerce o dom que há em ti e sirva com o dom que há em você. Então talvez você está tentando acertar aí na mesa de som e você fala, cara, mas eu não sou bom nisso. Quem é bom nisso é o Felipe. Felipe, vem cá. Cara, tem falhado a mesa de som aqui. E eu estou 1 mês tentando arrumar isso. E o Felipe fala, cara, é esse botãozinho aqui, ó, que está com mau contato. Cara, não acredito. Eu achei que era regulagem. Não, é só trocar esse botão. Então o desespero de ser grandioso, de cumprir algo, de levar um chamado, faz com que você não ative o seu e nenhum do outro. E você está andando sozinho, fazendo força sozinho. Sendo que o Senhor te deu um presente de ativar o dom que há em ti e valorizar o dom que há no outro. Então a visão começa a mudar. Meu Deus, então é isso que está tão pesado. Eu tenho andado sozinho. Eu tenho tentado levar um peso sozinho. Eu tenho tentado direcionar todas as coisas sozinho. E você começa a tirar essa parte, não é bem. Querido, você não precisa ser bom em tudo. Jesus não quer, a igreja não quer. Você não precisa ser bom em tudo. Qual é o dom que há em você que precisa ser despertado? Seja bom nisso. Quando você vê muita falha em algum lugar, normalmente é esse lugar que Jesus te quer. Quando você começa a enxergar muita falha no louvor, querido, começa a se preparar para entrar no louvor. De repente você começa a enxergar. Quando você olha para o seu marido e briga que ele leva o carregador, deve ser porque eu sou uma pessoa que esqueço tudo, perco tudo. Você entende? Tudo que você vê no outro que te incomoda, Deus está querendo tratar em você. Só que você quer o quê? O que você quer fazer? Apontar o outro, mas não ativar dentro de você a responsabilidade de dizer, eu não consigo, eu preciso do Gael. Gael, você é bom nisso? Então todas as coisas que você vê falta é aquilo que Jesus quer fazer em você. Então para de criticar, para de apontar, para de falar mal e começa a agir nessa área e ajudar. Porque Deus está querendo alinhar o dom que há em ti e o dom que está no outro. Você crê? Eu compartilhei no Instagram essa semana que eu recebi muitas visitas. Eu estava bem cansada, assim, minha máquina de lavar, então que eu diga. Eu recebi muitas visitas e em determinado momento eu comecei a falar, nossa, estou cansada. Não aguento mais lavar fronha, toalha. Gente, os homens bebem café. Uma hora estava o Brisa, o Léo sentado assim, não tem mais xícara. Eu falei, jura? É só lavar a xícara. Mas está na máquina de lavar louça, tire da máquina, né?
tudo aqui, porque um dia a Su foi embora, eu fiquei com todos lá na minha casa tomando café. Eu falei, meu Deus do céu, por que não lava uma xícara? Por que não abre a máquina de lavar louça? Daí eu lavava o banheiro, tem mais de um banheiro na minha casa. Eu lavava o banheiro, eles usavam o banheiro que eu tinha acabado de lavar. Eu dizia, Senhor, não é possível esses homens. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E fiquei lá, Alexandre, eles não lavam a xícara. Meu Deus, por que tem que usar o banheiro que eu acabei de lavar? Daí o Xande falou, mas você não pediu uma casa maior? Você não estava feliz, contente com a sua casa maior? Que pode receber todo mundo, dançando e cantarolando na sua casa. Agora sujou o banheirinho, tá brava já. Lavou 34 xicrinhas, já tá brava. Eu falei, nossa. Ele falou, vamos lá. Eu falei, você também estava cantarolando? Vamos lavar a xícara também. Só eu queria uma casa grande. E daí na sexta-feira uns amigos vinham, o Xande teve que viajar de última hora. E daí eu falei, nossa, vou ter que receber as visitas sozinha, vou ter que arrumar tudo de novo, mais um fim de semana, vou ter que pregar domingo. E já voltei, entende que você sai da crise, abre os seus olhos, mas você tão acostumado a ser daquela forma, que 3 dias depois já tinha esquecido da palavra que o Xande falou. Já estava lá, vou lá esticar a cama. Nossa, eu não tenho mais fronha, tá chovendo, não seca a roupa. E daí eu comecei a esticar a cama e Jesus começou a me falar. Sabia que o que você está fazendo é ser um hospedeiro do Senhor? Aqui no versículo 9 eu pulei, mas diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E daí eu falei, nossa Jesus, comecei a esticar a cama. Falei, tá bom Senhor, acho que eu vou tocar com um cheirinho do Gael. Gael, muito bom cheirinho, viu? Gente, comprem cheirinhos do Gael, de graça, ó, não tem nem arroba essa. E eu comecei a pôr o cheirinho do Gael e comecei a arrumar. E falei, não, gente, eu sou uma hospitaleira do Senhor. E daí, de repente, a Maluzinha subiu e falou, mãe, está arrumando aí? Eu falei, tô. Ela falou assim, nossa mãe, que legal, né? A nossa casa sempre recebeu um monte de gente. Quando eu crescer, eu vou receber um monte de gente na minha casa. Eu falei, Deus... E fiz com o maior carinho do mundo, arrumei tudo de novo. O Senhor reacendeu uma chama dentro do meu coração. A igreja tem que ser hospitaleira. A igreja tem que ser aconchegante. A sua casa precisa ser hospitaleira. A sua vida precisa ser o seu abraço. Então você começa a sair daquele lugar de crise e entender o seu lugar. E de repente você está servindo, amando, entendendo. Uau! Os meus olhos voltam a abrir. E você começa a dizer, é isso que eu preciso. Permanecer nesse lugar, fazendo o que o Senhor tem me pedido. E vocês não acreditam a última, o voo deles cancelou, eles não vieram. Vocês acreditam? Não, glória a Deus. Não, gente. Eu estava feliz. Quem falou glória a Deus? Ô louco, eu estava feliz. Eu comentei lá no Instagram, alguém escreveu assim, é tipo assim, ai, como é que é a frase? Deus me livre, mas quem me dera. Eu falei, não, eu estava feliz da visita vir. Vocês são muito coração ruim. Vocês têm um coração ruim, eu estava feliz. Só que deu overbook, é assim que fala, Ingrid? Chique, né? Overbook. Eles vendem mais passagens do que cabe no avião e eles não conseguiram embarcar. Daí eu falei, cara, eu fiz minha parte. Arrumei tudo, fiz tudo com o coração. Era o Felipe Lócio, o Paulinho que ia vir. Eu falei, fiz tudo. Cancelou, eu fiz minha parte. Então, querido, vamos começar a mudar o olhar sobre todas as coisas. Vamos exercer aquilo que há em nós, vamos ativar aquilo que há no outro. Vamos ativar o dom que há em ti. Está cansado? Pede ajuda. Não consegue fazer determinada coisa? Reconheça alguém na igreja que faça com excelência. Pense aí no seu lugar agora, se tem algo que você está se matando, não está conseguindo fazer, não está conseguindo ir adiante, não está conseguindo mudar. Talvez esteja nessa pessoa que está do seu lado. Talvez a palavra que ela vai te dar tenha algo para te fazer. Talvez aquilo que ela carrega pode aliviar o fardo pesado que você tem levado. Então, curitibaninhos, põe a mão no irmão do lado. Põe, curitibaninhos. Olha para eles e fala, eu te amo, Deus abençoe seu... Fala para eles assim, ó, bom dia! Quem não é curitibano não está entendendo é que eles têm uma dificuldade de falar bom dia. Então fale, bom dia!
Viu, gente? Não é tão difícil. Então vamos lá no versículo 11. Se alguém fala, faça como alguém que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se aos justos é difícil ser salvo, que será do ímpio o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sabe, queridos, uma vez a gente estava indo embora para casa, depois de alguma coisa na igreja, não me lembro, uma loura bem pequenininha. E tem um supermercado atacadão lá em Taubaté, e a gente tem uma rua, beirando a Dutra. E essa rua é bem escura, e a gente estava indo embora da igreja, de repente o Xande falou, tem um corpo na guia. Eu falei, vai embora, como assim um corpo? Eu falei, não, Alexandre. Ele falou, tem um corpo na guia. Eu falei, meu Deus, é uma rua muito escura, a iluminação é muito precária. Eu falei, se for alguém fingindo para fazer um assalto, dele se for um corpo de alguém passando mal. Eu falei, meu Jesus, ele deu ré, jogou o farol e era um senhor jogado assim, parecia estar morto. Daí eu falei, Alexandre. Daí o Xande abriu o vidro e falou, senhor, senhor. Ele falou, que foi? Daí o Xande falou, não acredito. Ele falou, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui, eu vou morrer. Daí o Xande falou, o senhor não vai morrer não. O Xande olhou para mim e falou, vou colocar ele dentro do carro. Eu falei, não acredito. Eu falei, o que você vai colocar ele dentro do carro? Põe a Malu na frente com você e eu vou jogar ele lá atrás. Eu falei, Alexandre, quem é esse cara? Se ele tiver tudo sujo, nosso carro é de Jesus, eu vou colocar ele atrás. A Maluzinha bebezinha, coloquei ela no meu colo, na frente. Tudo errado, né, gente? Mas coloquei ela ali na frente e ele colocou o senhor atrás. O senhor deitou lá no banco. Onde o senhor mora? O senhor consegue falar para mim onde o senhor mora? Eu moro ali em cima. Então o senhor vai guiando para mim, mostrando como que chega na sua casa. Tá bom, daí vai a gente. Falei, não acredito que o Alexandre está fazendo isso. Sangue de Jesus tem poder. E ele lá. Aqui vira aqui, vira ali. Paramos o carro, aqui é minha casa. Então eu vou ajudar o senhor a descer, o senhor vai entrar, vai tomar um banho e vai dormir. E amanhã eu vou vir buscar o senhor para ir na igreja. O senhor vai na igreja comigo. Eu tenho que ir na igreja mesmo. Tem que ir na igreja. Daqui a pouco saiu uma senhora. O Xande bateu palma, saiu uma senhora com coque, saia lá no joelho. Daí o Xande falou assim, não vou roubar a senhora não, tá tudo bem. Moça, me desculpa, mas eu tô com seu marido dentro do carro. Aquela mulher começa a chorar. Ela falou, meu filho, eu estava orando e eu pedi para Deus enviar um anjo aonde o meu marido estivesse e trazer ele para casa, porque eu sabia que ele estava em algum lugar. E eu falei, Deus, coloca um anjo para trazer o meu marido embora. E Jesus enviou você, meu filho. Obrigada por ter parado. Obrigada por ter colocado ele dentro do carro, porque você foi o anjo que eu orei e pedi ao Senhor. Eu e o Xande ficamos assim. Ajudamos o senhorzinho. Falamos, dá o telefone da senhora, nós vamos levar ele para a igreja. Ela falou, amém, muito obrigada. Aquela senhora chorava. E ele desceu tudo sujo, todo machucado, entrou dentro da casa. A gente teve contato com eles um tempo ainda. E por que eu estou te falando? O Senhor nos chamou para ser sensíveis à voz de Deus.
e não olhar se é sujo. Eu fiquei naquele momento. Se é perigoso. Talvez você seja o anjo que o Senhor enviou. Talvez você, como hospedeiro, na Bíblia diz, hospedando muitos, talvez você tenha hospedado um anjo. Talvez abrindo a sua casa, você tenha recebido alguém enviado pelo Senhor. Então, para você entender que a ótica é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Talvez a gente passaria reto. Você viu que um senhor foi atropelado aqui em Curitiba? Caiu na rua e passou 53 carros. Até que o 54 passasse por cima e ele falecesse. Ninguém parou para salvar aquele senhor. 53 carros passaram. Daí você me fala, mas às vezes ele estava com metade do corpo para dentro da guia e metade com o corpo para fora. E 53 carros durante o dia passaram e não paravam para ajudar aquele senhor. Até que veio um e passou por cima. E esse senhor morreu. Esse senhor podia ser meu pai ou seu pai, o nosso avô, o nosso tio. Só que a gente está tão preocupado com a nossa vida que a gente se tornou insensível à dor do outro. Só que aquele outro pode carregar um dom que vai ativar algo sobre a sua vida. Só que a gente está tão preocupado com o nosso eu que a gente não se importa com o dom do outro. A gente não se importa com a dor do outro. Eu li essa reportagem e falei, como que ninguém parou? E é por isso que você falou, vamos pegar a placa e vamos processar 53 carros por omissão de socorro. Por quê? Porque a gente se tornou frio, insensível. A gente só está preocupado com o nosso dom, com o nosso chamado. O seu chamado é para glorificar a Deus, mas o dom é algo que há em você, que talvez não há em mais ninguém. E daí você está tão preocupado em exercer esse dom, que talvez seja, sei lá, tocar bateria, que você esquece que muitas vezes nós precisamos queimar por aquilo que precisa ser feito. Então, se hoje não é bateria que está precisando, mas estamos necessitando de gente na limpeza, aparece aqui no sábado de manhã, querido. Porque até que o corpo de Cristo ajude você a reacender o dom que há em você, queime por aquilo que precisa ser feito. Queime por aquilo que precisa ser feito. A limpeza agradece. O coffee. Poeminhas, meu Deus do céu, gente. Os nossos filhos estão sendo cuidados. E não tem ninguém que sirva no poeminha. A gente tem que implorar todas as vezes pelo poeminhas. Você não tem jeito com criança, chega para a Tamara, para o Flavão e fala assim, olha, eu posso ajudar a dar o lanchinho, a servir água. Eu posso ajudar a arrumar a salinha antes, a ficar no check-in. Se cada pai que tem filho no Poeminhas servisse um domingo, a gente teria... Você está ali, o seu filho está sendo cuidado, e por que você não pode servir no Poeminhas? Alguns têm o dom de ministrar, de trazer a palavra, de falar com eles, que talvez você não tenha, mas poxa, não dá para servir o lanche? Não dá para servir água? Não dá para ficar no boas-vindas? Querido, nosso ministério, você que chegou, você não precisa fazer curso para servir não. Porque nós entendemos que servir a igreja é um papel de todos nós. É claro que você precisa estar no GC, você será cuidado, nós precisamos conhecer você. Mas ninguém precisa de currículo para servir balinha. Ninguém precisa de currículo. Você está no banheiro hoje? A Tami italiana não precisa de currículo para ficar a cada 15 minutos ali olhando o banheiro ver se está limpo. Eu estou servindo a igreja que é minha e é sua. É um dom que o Senhor nos deu. Qual é? Amar, servir, ter zelo sobre as coisas. Eu cheguei na igreja, eu quero descansar. Tudo bem. Muitas pessoas precisam passar um tempo de cuidado da igreja. Pessoas que serviram muito tempo, que foram muito machucadas. Agora, servir no funcionamento da igreja não vai nos matar. Inclusive vai tirar o fardo do outro, que precisa servir 4 domingos por mês, porque não tem quem sirva. Então a nossa mentalidade de descansar é perdida. Porque descansar no Senhor, muitas vezes, daquelas responsabilidades, das suas feridas, das coisas que vocês faziam talvez no antigo ministério, coisas que você viveu agora, servir uma vez por mês, para que o funcionamento da igreja aconteça, é para todos nós. É para todos nós. Então queime por aquilo que é necessário. Queime por aquilo que a igreja precisa.
Porque a igreja é nossa. Nós somos o corpo de Cristo. Então, queridos, hoje é uma noite que o Senhor quer verdadeiramente nos tirar desse lugar de crise e fazer com que a gente entenda que esse lugar vai ativar dentro de nós aquilo que o Senhor tem determinado. Amém? Você crê que há algo em você e que também há algo no outro, que vocês se relacionando, se tocando. O Brisa falou muito sobre isso. Gente, eu partilhei toda aquela história do Brisa. Quem não ouviu aliás, todas as palavras da conferência, quem não pôde estar aqui, ouça todas as palavras. Está no YouTube, Thiago? O Brisa, ele deu muito trabalho de verdade. Pensa que ele me deu R$1.000, eu tive que desconvidar ele para ser meu padrinho. R$1.000 era muito dinheiro na época. Ele era meu padrinho, eu tive que ligar e falar: Brisa, você não vai poder ser meu padrinho mais. Por favor, meu amigo, ajuda nós. Você está pisando na bola. Porque a gente sempre teve essa real. Ele aprontou muito. Só que tocando no corpo. O Xande falou uma vez na cara dele, como ele contou: você precisa virar homem. Você não é homem. Talvez a gente fale isso para você, você pega mal. Só que, meu amigo, você precisa virar homem. E a gente está falando isso porque a gente te ama. Porque a gente está aqui para te ajudar. Hoje, essa semana, eu estava conversando com várias pessoas que estão passando. Nossa, essa semana foi semana da crise. Meu WhatsApp do Xande, Jesus Cristo. E eu falei para muita gente: entenda uma coisa. Todo lugar que o Senhor está fazendo com que a gente tenha essa crise, tenha esse lugar. Me fugiu a palavra, Covid, que fez isso comigo. Eu esqueço as palavras. Enfim, toda crise, todo lugar que tá fazendo a gente, é porque ainda existe resquício em nós. E a gente acha que foi liberto. O Brisa, muitas vezes, eu lembro desse processo, como foi comigo, como foi com o Xande. Eu já fui liberto, isso eu não sou mais. Vinha a crise e mostrava o que ainda existia dentro de nós. Vem um momento difícil e ainda mostra que você ainda é orgulhoso, que você ainda erra, que você ainda tem vários defeitos que você achou que já tinha vencido. Então, se há fumaça, até as pessoas, gente, eu não estou falando para quem eu conversei essa semana, viu? Pelo amor de Deus, não é uma indireta. Mas eu falei para muita gente essa semana: se há fumaça, há fogo. Então, vamos todos nós nos reavaliar. Se há fumaça, fogo. Se há ainda algo que as pessoas enxergam, é porque a gente precisa mudar. E eu quero abrir meu coração para vocês. Eu tenho vivido uma estação o tempo todo de falar: Jesus, não deixa eu me perder. Não deixa eu me perder no meu orgulho. Não deixa eu me perder. Não deixa eu parar de ter paciência com os pequeninos. Eu tenho pedido muito para Jesus: Deus, eu não quero olhar aquela galera que rompe e falar: uau, vem Ingrid, você rompe, vem Henrique, vem Stephanie, mas a Amanda não. Deus, não me deixa ser essa pastora que não tem paciência, que anda só com quem rompe, que gosta só de resultado. Jesus, guarda o meu coração e do Xande. Eu quero amar aqueles que ainda deram trabalho tanto quanto eu, quanto Brisa, quanto Xande, porque um dia não desistiram de nós. Só que, querido, receba a repreensão do Senhor, receba a crise do Senhor sobre a sua vida. E eu tenho pedido para Deus: eu quero acreditar em todo mundo assim como acreditaram em mim. Eu era uma menina chata, eu era uma menina ferida, órfã, perdida, que queria falar tudo que achava, que não tinha filtro, que se achava dona de tudo. Senhor, as pessoas tiveram paciência comigo. Deus, eu quero ter paciência. Não me faz só olhar para aqueles que têm resultado, para aqueles que têm rompido, porque talvez, querido, daqui a pouco chegue a crise na vida dessas pessoas também. Porque a vida no Evangelho é um ciclo. E sabe por que Jesus faz isso? Porque a gente não se vanglorie. Por isso que existem momentos bons e momentos ruins. Porque Jesus o tempo todo está trabalhando em nós. Para que a gente não se vanglorie, se ache perfeito, digno de honra e glória. Porque o único digno de honra e de glória é o Senhor. Então todos nós estamos num barco. Se a gente se ajudar, vai ficar mais tranquilo para chegar no final. Você crê nisso? Queria que você abrisse em 2 Timóteo, eu já estou encerrando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6.
Sabe, querido, uma coisa também que o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas e a gente tem um sentimento, talvez inveja seja pesado, mas talvez a gente olhe para a vida das pessoas e a gente fale, que tranquilo, né? O Instagram faz muito isso com a gente. Nossa, olha que demais, como aquela pessoa está, olha, viajando, vivendo, meu Deus. Querido, você não sabe a história de cada um. Você não sabe o que cada um está vivendo. Você não sabe o que Deus tem feito. Então, a partir do momento que Jesus começar a colocar isso dentro de nós, repreende e fala, Senhor, eu tenho sentido inveja. Eu tenho sentido um sentimento que não vem de mim, eu quero pedir perdão para o Senhor. Porque eu queria estar vivendo o que aquela pessoa vive, mas na real eu não sei os processos e as lutas que ela tem passado. Então, talvez você olhe para a vida da Fábio e do Tiago e fale, nossa, eles foram ordenados pastores. Meu Deus, ou nossa, a Ingrid tem uma agência de viagens, olha que legal, imagina, pode viajar para tudo quanto é canto. Talvez você não imagine às vezes que ela semeou passagem sem ter R$1. Sabe, talvez você não saiba que o Tiago foi uma das primeiras pessoas que mandou mensagem para o Leandro e falou, eu vou orar pela Poema Curitiba. Então a gente precisa parar de ter um olhar humano para as coisas, sabe? Está na hora da gente ser espiritual. A gente parar de olhar os nossos olhos carnais e ter uma revelação das coisas. O Senhor está nos pedindo para ser homens e mulheres que tenham uma revelação daquilo que o Senhor tem. Um olhar realmente de enxergar um processo muito maior do que o Instagram mostra. O Senhor tem nos levado para ter maturidade, revelação, discernimento. Levanta sua mão. Jesus, nós profetizamos discernimento, sabedoria, revelação, um olhar espiritual sobre as coisas, uma estação realmente de depender do Senhor, de acreditar naquilo que o Senhor tem para fazer. Creia verdadeiramente nisso. O Senhor está derramando sobre você. Tira a foto agora. Ai, obrigada, Lê. Ai, Lê, devia ter fechado o blazer. Tira uma com o blazer fechado. Assim, ó. Pronto. Daí encolhe a barriga, entendeu? Mas é isso, gente. De verdade, nós precisamos ter um olhar espiritual das coisas. Menos julgamento. Menos um olhar humano. Mas alguém que verdadeiramente tem um olhar assim como o de Jesus. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Cara, olha isso. Olha o que Jesus está falando para nós. Nós precisamos não agir como covardes, que fogem do processo, que têm medo do ensinamento, que têm medo da correção. Nós precisamos agir como alguém que está perdendo por algo que é mais valioso, que está perdendo por algo que tem valor, que é Cristo Jesus. Então toda morte vale a pena. Você entende que a morte vale a pena? Você tem morrido por uma causa maior. Você tem morrido pelo Evangelho, você tem morrido porque o nome de Deus será glorificado. Existe uma causa maior. Então você fala, uau, eu vou me submeter. Eu vou me submeter. E a partir de hoje você começa a entender que tem um chamado, que você não vai mais fugir dele. Então hoje é manhã de Santa Ceia. E eu queria que você fizesse um ato profético. Talvez você fale, nossa pastor, isso aí é meio místico. Não, querido. Sabia que quando estava cantando hoje Como Prometeste, eu lembrei que lá na Poema, em 2011, muitas vezes eu cantava essa música
E eu dizia assim: Deus, me dá uma família, faz a minha mãe sair das drogas. E eu pegava esse suco de uva e eu dizia: ó, aqui é o seu sangue, e eu estou derramando a minha mãe, a minha família, Senhor, que o Senhor vai me dar. Foi antes, então, eu não me lembro o ano, mas eu lembro que eu pegava esse copinho e eu dizia: eu derramo aqui, Jesus, a Marcela soberba, a Marcela que fala sem pensar, eu derramo nesse sangue, Jesus. E eu fazia isso durante muitos anos, e eu vou te falar, muitos meses, e eu vou te falar que no outro mês, às vezes, eu falava as mesmas coisas, porque eu não mudava. Eu falava as mesmas coisas porque minha mãe não saía das drogas. Eu falava as mesmas coisas porque minha vida financeira era terrível. Eu já falei, eu não tenho o que comer amanhã, Jesus. Eu tenho dívida, tira o meu nome do SPC, do Serasa, ele faz, meu nome está aqui nesse sangue. E hoje eu comecei a lembrar dessa música e eu falei: Deus, quanta coisa o Senhor fez. Só que estou falando de 14, 15, 16 anos. Mas mês após mês eu cria. E eu derramava, e como ato profético, naquele sangue, todo o desalinhamento da minha vida. Todo desalinhamento. Eu fazia muitas vezes pela fé. A Beth, que daqui era minha liderada de GC. Antes de ter a Malu, lembra, Beth? Eu acho que você chegou a conhecer a época da minha mãe até, né? A Beth via tudo que eu vivi. E talvez ela olhe hoje junto comigo e a gente possa celebrar. Porque era impossível, gente. Eu dava GC na minha casa, orando para minha mãe não quebrar a casa inteira drogada. Mas o GC era lá na minha casa. E eu fazia, e eu cria. E todas as crises me tornaram uma pessoa melhor em Deus. E hoje eu te encorajo que as suas crises vão te fazer pessoas melhores no Senhor. Mas não desista, mês após mês, ceia após ceia. Declare as mudanças que você precisa. Talvez financeira, talvez espiritual, eu não sei qual é a mudança. Mas você precisa persistir, acreditar. E hoje, nessa manhã, elas vão se posicionar aqui. Pega esse suco de uva, esse copinho, se você quiser ir no seu lugar, mas vai já em oração, não vai pegar a ceia de qualquer jeito. Já vai levantando do seu lugar e dizendo: Senhor, hoje eu vou entregar essa área da minha vida. Hoje eu vou entregar esse lugar. Hoje eu vou entregar essa mudança, essas crises. Hoje eu vou mergulhar nesse suco de uva que representa o seu sangue, a minha família, o meu casamento, a minha vida financeira, as minhas crises. Eu vou mergulhar, Jesus, porque eu celebrarei ainda o que o Senhor vai fazer. Eu celebrarei as boas novas, a transformação que o Senhor fará, Deus. Eu celebrarei, Jesus. Eu celebrarei o teu cuidado, eu celebrarei a tua transformação. Eu celebrarei, Pai. Tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mas hoje ainda eu faço pela fé. Hoje ainda eu faço pela fé. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus.